Olá, vamos iniciar mais um estudo sobre o ministério da noiva, sobre a noiva de Jesus Cristo. E eu quero falar sobre isso aqui, o primeiro grão que amadureceu nesses últimos dias. Começando com Apocalipse capítulo 10, versículo 1, diz: Então vi outro anjo poderoso, ou anjo forte, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como coluna de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em suas mãos, colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Sela o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: Vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em teu estômago, mas em tua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, o problema está do versículo 8 para frente. As pessoas creem que Deus tem mais um homem aqui, porque estão pregando que o anjo forte desceu do céu e era Cristo. E quando ele pisou na terra e no mar, se transformou no irmão Branham. E então estão pregando que este aqui, de Apocalipse 10, verso 8, depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: Vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então estão pregando que este aqui é um dos pastores, e que o anjo forte, neste caso agora, é o próprio irmão Branham, e que ele foi ao irmão Branham e pegou o livro e comeu. Bem, nós vamos começar a estudar sobre isso aqui, porque isso é sério, porque uma coisa que muda, pequena que muda, muda toda uma coisa. Toda a Bíblia leva a raça humana toda para o erro. Primeiro, Branham diz, nós aprendemos isso na mensagem, que João tipifica a noiva. Então quando diz: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra, é a mesma coisa que está dizendo para a noiva fazer isso. Se João é a noiva, Branham diz que é a noiva que foi e comeu o livrinho. Mas alguém diz: mas a noiva é feminina e ela precisa de um homem para falar, porque a mulher tem que estar calada. Vamos continuar o estudo para a gente entender melhor. A era de Esmirna 141 é o parágrafo, a edição de Goiânia. As 7 eras, como anunciado em Apocalipse capítulo 2 e 3, alcança no seu todo a plenitude dos gentios, ou o tempo todo durante o qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era, sem excetuar nenhuma, diz a mesma coisa: a abertura ao fim da mensagem para cada era. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, escreve: isto diz aquele que, etc. Quem tem ouvido, ouça, no singular. Quer dizer, Deus trabalha individualmente com cada um. Quem tem ouvido, ouça, singular. Com cada mensageiro trabalhou singularmente e não pluralmente. Mas com Paulo, Irineu, Martim, até o William Branham, ele trabalhou singularmente.
O que o Espírito diz às igrejas. Notem que Jesus, pelo Espírito, em cada era apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. Somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. Este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus pela revelação às igrejas, tanto a verdadeira quanto a falsa. Ou seja, o irmão Brana falou tanto para os eleitos como para os não eleitos. Ele pregou tanto para a noiva quanto para os assembleianos, batistas e tudo mais. Veja bem. E o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele, o mensageiro, fala por Deus pela revelação às igrejas, tanto a verdadeira quanto a falsa. A mensagem é então espalhada para todos. Então, do mensageiro, ela não vai só para um homem. Depois do mensageiro, irmão Brana, ela vai para todos. Mas, embora ela seja irradiada a todos que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida individualmente, apenas por um certo grupo. Então, não é recebida individualmente só por um homem, mas é recebida individualmente apenas por um certo grupo. Quer dizer, o grupo eleito recebe, só que cada um daquele grupo recebe individualmente. Mas, na verdade, é o grupo eleito que recebe. Recebe individualmente apenas por um certo grupo, qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo, não é só um indivíduo, mas cada indivíduo deste grupo dos eleitos é um. Cada indivíduo deste grupo é um. Então, cada indivíduo deste grupo é um homem só. Deus usa um homem só. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então, não é só um homem do meio da noiva que tem essa capacidade, mas cada indivíduo deste grupo da noiva, cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. É o que está acontecendo agora no Brasil. Alguém está pensando que só ele teve a revelação e que os outros dependem dele. Mas ele está dizendo aqui, aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. A palavra privada quer dizer isolada, só para ele. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, ou seja, não é também dado de uma vez, vocês, todo o grupo, mas é dado a cada um daquele grupo, cada indivíduo deste grupo. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Então, vamos entender melhor Apocalipse 10, do verso 8 em diante, lendo a mensagem à brecha, 41. E quando os selos forem rompidos e os mistérios for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Então aquele anjo forte é Cristo, não é o irmão Brana. Aquele anjo forte que desce do céu é Cristo, colocando seu pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo, agora esse aqui é o irmão Brana, este sétimo anjo é o irmão Brana, está na terra no tempo de sua vinda, assim como João estava entregando sua mensagem. Então temos dois anjos, um na terra e outro que vem descendo do céu. Temos dois personagens. Não é o anjo forte, não é o mesmo personagem do anjo da terra. Assim como João estava entregando sua mensagem. Ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. E sabemos pela Escritura, em Malaquias 4, tem que haver um, isso aqui é o irmão Brana, tem que haver um como João, isso aqui é o irmão Brana, um Elias, é o irmão Brana, a quem a palavra de Deus possa vir, e ele revelará pelo Espírito Santo
todos, não fica nada, nenhum mistério para ninguém revelar mais, todos os mistérios de Deus, e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra diz. Eu só sou responsável pelo que ela diz. Veja, isto está escrito, isso é certo, isso é o que ela é. Parágrafo 44. Agora vemos que este livro selado com 7 selos, agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. 45. Agora todos os mistérios nesse tempo será concluído. No inglês, o irmão Branham usou a palavra finished, que significa finalizado. Aqui no português foi traduzido como concluído. Agora, todos os mistérios nesse tempo seria concluído ao soar deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra, o irmão Branham. Esse é o irmão Branham. Aqui está o anjo sobre a terra. E o outro anjo, agora esse vem do céu, é Cristo. E outro anjo, tem um na terra e tem um descendo do céu. E outro anjo poderoso, mensageiro também, porque vem trazendo uma mensagem, desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, que é o irmão Branham, mensageiro. Mas aqui, está falando agora de outro, vem um do céu, um arco-íris pacto. Vejam, só poderia ser Cristo, diz o irmão Branham. Então, o que está na terra é o irmão Branham. O que vem descendo do céu é Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco-íris semelhante à pedra de jaspe sardônica. 47 é o parágrafo da mensagem à brecha. E aqui ele retorna no capítulo 10, após chegar o tempo quando todos os mistérios são concluídos. No inglês está finished, significa finalizado. E os selos são rompidos, e a proclamação de que o tempo já não é mais. E ele diz, quando o 7º anjo tivesse começado a tocar, então os mistérios seriam consumados, que significa terminados. E é o 7º para o anjo aparecer. E é o tempo, para o anjo aparecer. Nós estamos perto em algum lugar, correto? Agora observe. Então, o anjo já apareceu na mensagem com a atração da montanha, parágrafo 144. O irmão Branham diz que o que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi exatamente isso aqui que nós estamos lendo. Foi a descida desse anjo forte. Isso é para crente de terceira puxada. A era de Esmirna, agora, parágrafo 132, para nós entender essa questão da noiva, que tem que ter um homem para tomar esse livro da mão do irmão Branham. Quer dizer, o irmão Branham tomou da mão do anjo forte e agora vem alguém para tomar da mão do irmão Branham. E eles dizem que isso tem que ser assim porque a noiva é mulher e tem que ser um homem para representar ela. Então, era de Esmirna 132, no fim do parágrafo, diz: a verdadeira noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente, embora não expressada até que cada um fosse exposto no tempo designado e decretado. Quando cada membro apareceu, tornou-se expressado e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal palavra falada, a noiva semente. Embora ela seja feminina em designação, veja bem, embora ela seja feminina em designação, ela é também chamado o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não é feminino. Como noiva de Cristo, ela tem a designação feminina. Mas se ela é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é feminino. Você está entendendo? E é muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna, com ele. E está agora manifestando Deus em um corpo. Não Deus em um homem, mas Deus em um corpo. E quem é esse corpo? A noiva. Manifestando Deus em um corpo de muitos membros. Aqui está. Não em um só homem, mas em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus foi manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, lá atrás foi manifestado só em um membro, mas agora é um corpo de muitos membros. Então, quem é aquele que vem do céu, descendo, é Cristo. O que está na terra para receber o livro é o irmão Branham. Agora,
quem toma o livro da mão do irmão Brana é todo o corpo de Cristo, toda a noiva. Vamos aqui, ao nascer do sol, vamos falar sobre o molho movido, porque eles dizem que tem que amadurecer primeiro um grão e depois os outros amadurecem. Vamos ver quem foi o primeiro grão que amadureceu. Ao nascer do sol, parágrafo 65 de Goiânia, a tradução. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isto foi realmente a primícia dos que haviam dormido. O irmão Brano vai entrar no assunto de Levítico 23, que é o molho que foi movido sobre as pessoas. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Havendo sido movido, foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali, esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. E será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30. Então, haverá um grão que amadurecerá primeiro nesse último dia, mas esse grão que vai amadurecer é segundo São Lucas 17:30. Quem é que está em São Lucas 17:30? O irmão Brana. E será movido outra vez nos últimos dias, como nós damos conta, segundo São Lucas 17:30. Então, o primeiro molho que amadureceu não foi um membro da noiva pastor, mas foi um membro da noiva chamado William Brana, porque ele também é parte da noiva. O profeta, como eleito de Deus, ele também faz parte dessa noiva como membro, até porque ele está no quintuplo de Efésios. O profeta está lá também. Bem, mas quem é movido nesses últimos dias, o primeiro grão que amadurece? O profeta William Brana. Foi ele quem foi ao anjo forte, em Apocalipse 10, verso 8. Foi ele que tomou o livro da mão do anjo e comeu. Foi ele o primeiro que amadureceu. Foi ele que disse na mensagem Almas Encarceradas que ele rolava na cama de um lado para o outro. Estava com a mente totalmente ocupada com essa terceira etapa. Ele sozinho amadureceu naquele tempo. Ele não tinha nós. Hoje nós todos amadurecemos e estamos pensando igual ele, crendo igual ele, porque nós amadurecemos agora, mas ele foi o primeiro a amadurecer. Bem, será movido outra vez nos últimos dias, como nós damos conta, segundo São Lucas 17:30. No dia do Filho, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Está falando dele, do profeta. Agora, quem é esse Filho do Homem? Pergunta ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos. Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo, e que as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Parágrafo 66. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo na vinda de Cristo no tempo da noiva, assim mesmo na vinda de Cristo no tempo da noiva, que é Apocalipse 10:8, no tempo da noiva tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido. Não diz haverá outros no plural, mas outro é um homem só, e esse homem só é o irmão Brana. Haverá outro molho movido, novamente. Que coisa, diz ele. O molho movido que coisa foi esse molho? Esse molho foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo. Quem foi o primeiro que provou que em verdade era trigo? Irmão Brana. Nesta era foi irmão Brana. Na era de Éfeso, lá atrás, no começo, melhor dizendo, na era dos apóstolos, foi Jesus o primeiro que amadureceu.
verdade que provou que verdadeiramente era trigo e que era um óleo. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá na era da noiva, agora, na era da noiva. Veja aqui, realçado para você. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão obscuro. Haverá uma mensagem, isso aqui é a mensagem dele. Você pode ir para perguntas e respostas sobre selos. Vão falar sobre o ministério da noiva. O irmão Branham diz: o ministério da noiva está acontecendo agora mesmo. E ele diz: ela está composta de apóstolos, profetas, evangelistas. Então a era da noiva está acontecendo agora mesmo com ele. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Então alguém diz: olha, Rubens, o que você está dizendo aí é o que está acontecendo agora com o pastor de Franca. Não, mas aqui diz: será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Quem foi que fez os mesmos sinais e maravilhas que Jesus fez no passado? Será que o pastor de Franca está fazendo os mesmos sinais e maravilhas? Está criando esquilo? Está ressuscitando mortos? Aqui é a pergunta. Esse molho aqui vai fazer isso. Será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele o fez no passado. Então, Apocalipse 10, 8, aonde aquele vai e toma o livro da mão do homem forte, aquilo é a noiva. O irmão Branham disse: João é a noiva. Porém, se a noiva tem que ter um representante, esse representante da noiva foi o irmão Branham. Ele disse: o ministério da noiva está acontecendo agora mesmo. Aqui temos essa bola tipificando Deus. Aqui temos essa outra bola verde tipificando o irmão Branham. Aqui foi onde eles colocaram o erro. Eles colocaram um pastor aqui entre os pastores. Esses são os pastores. Entre os pastores e o irmão Branham, eles colocaram este homem. Segundo eles, Deus mandou a revelação para o irmão Branham. O irmão Branham mandou para este homem, e este homem manda para os pastores. Isso está errado. Este homem aqui, a posição dele aqui não está correta. Ele precisa sair daqui e vir para cá, por meio dos pastores, para encaixar com a mensagem era de Esmirna. Parágrafo 141, o irmão Branham diz: o mensageiro recebe a revelação sozinha. O mensageiro recebe aqui a revelação sozinho vem para ele, e depois ele passa para todos, certo? Então isso aqui é puro nicolaísmo. Esse homem precisa sair daqui. Ele está no lugar errado. Ele está fazendo como Uzias, que Deus abençoou Uzias e a fama dele voou por todo mundo, mas ele, no fim do seu caminho, ele errou, porque ele entrou no templo. Isso está em 2 Crônicas 26, e foi acender incensário no templo. E os sacerdotes disseram: este lugar não é teu, Uzias. Teu lugar não é aí. Teu ministério não é aqui. Você precisa sair daqui. Você precisa voltar para cá. Que Deus possa iluminar as pessoas que ouvirem este vídeo e assistirem ele. Eu estou fazendo isso no melhor que eu posso para ajudar as pessoas.